Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Prazer estar com vocês, um grande abraço. Desejo que todos estejam bem mais esse dia. Bom, na nossa última aula, no nosso último momento, eu apresentei para vocês o texto de Aristóteles, a Metafísica, né? É, e espero que todos tenham feito a leitura, né? Agora vou aqui abrir um diálogo aqui com vocês a respeito sobre isso, né? A Metafísica de Aristóteles é um apanhado de trabalhos dos quais ele escreveu, que vem tratar exatamente da filosofia primeira, né? A filosofia que tem como papel primeiro o estudo do ser, né? O estudo do ser em geral, num contexto amplo, né? Seria então uma ciência que não se limitaria, que não se ficaria presa a uma determinada área, a uma única área de conhecimento, né? Mas uma ciência que trabalharia com todo o contexto, com todas as ciências envolvendo aí o indivíduo, suas origens, aquilo que faz parte da vida humana, aquilo que compõe o ser humano no seu ambiente natural, né? E seja nas ciências numéricas, na matemática, seja em outras, Aristóteles vai dizer que, acima de tudo, nós precisamos conhecer, dentro de um estudo geral, o contexto no qual nós viemos, no qual nós existimos, né? Então, é importante salientar né, diferentemente as filosofias da prática. Né? Aristóteles não é um filósofo prático, ele é um filósofo teórico, né? Então ele vai trabalhar muito a ética, a política, né? E a metafísica é uma teoria ética, né? Tem um teor ético muito aprofundado, um ético voltado para o indivíduo, na sua sociedade, e as relações que são construídas aí por esse indivíduo durante essas relações com o conhecimento e com o próximo, com o restante ali das pessoas, dos indivíduos que compõem essa sociedade, né? Então, ela não tem uma finalidade única. A metafísica não tem uma finalidade única, a não ser aquela finalidade do conhecimento pelo conhecimento, né? Então, a lógica dentro da metafísica, ela é sistematizada, né, por Aristóteles, no sentido de uma relação íntima, né? De uma relação íntima com aquilo que não é material, que não é existencial, mas com aquilo que é, como o próprio autor diz, metafísica. Aquilo que está além do conhecimento físico, material, né? Aquilo que não envolve só as matérias, seja ela orgânica, seja ela que tipo de matéria for, mas envolve algo que está além dessas matérias, desses conhecimentos, né? Então, ainda, no livro quarto, Aristóteles vai afirmar que o ser é evidente, portanto, que a mesma ciência pertence ao estudo do ser enquanto ser e das propriedades que a ele se refere, né? Então Aristóteles vai dizer aí que o estudo do ser ele se dá não só no gênero, mas no gênero, na espécie, no todo e na parte, né? Ou seja, em tudo que está implícito aí aos seres humanos, Aristóteles vai dizer que está intrínseco aí na metafísica, dentro de uma lógica, dentro de uma ética, né? Muito bem organizada por Aristóteles, por sinal. E aí ele vai aprofundar um pouquinho, desenvolvendo a teoria das quatro causas, que é muito importante para nós nesse momento. Entender o que seria para Aristóteles a teoria das quatro causas, né? Então, para Aristóteles, essa teoria das quatro causas é um movimento constante de transformação. Por haver transformações, existe no mundo efeitos, né? Todos os efeitos têm por trás de si causas. E aí nós vamos entender o porquê que a filosofia, dentro da filosofia até hoje, existe muitos estudos relacionando causa e efeito, né? Um dos primordiais para para a metafísica de Aristóteles é exatamente as causas mais básicas, né? Aquelas que dão origem às outras causas, né? Aos seres, ao que envolve aí o indivíduo enquanto ser no mundo, né? Então a primeira causa, segundo Aristóteles, é a causa material.
Então essa primeira causa diz respeito à matéria que compõe o ser, o objeto do mundo. Ou seja, se pensamos na casa do João de barro, a sua causa material é o barro, né? Então a causa é o barro. Esse é um exemplo muito simples, que quando pensamos na casa do João de barro, já fala que a casa é de barro, porque o João é de barro, né? Ele trabalha com o barro. E aí tem essa expressão casa do João de barro, né? Que é um pássaro, né? Nós temos a causa formal, que a forma física é o conceito que determina o ser ou o objeto que possui. Tudo tem uma forma que define. Se pegarmos, por exemplo, a cadeira, vai dar o exemplo, Aristóteles dá esse exemplo da cadeira. O formato da cadeira é a sua causa formal, né? Então a causa formal da cadeira é a sua forma, é o formato que ela tomou, né? Nós temos a causa final, diz respeito à finalidade do objeto do ser. Para que esse objeto foi criado, para que ele foi feito, né? Pensando em quê? E aí nós vamos entender que os diversos seres e objetos pertencentes no mundo, é mais fácil tomar como exemplo, mais uma vez, o objeto inanimado, como a casa do João de Barro. Pois a sua causa final é servir de abrigo, né? E ninho para os pássaros, seus filhotes. Então ali a causa final da casa do João de barro, que o João construiu, tudo que o João fez para aquela casa ficar ali, ela tem uma finalidade que é cuidar, abrigar ali os filhotes, servir como moradia. E nós temos a causa eficiente, né? É a causa primeira, que deu origem ao ser, ao objeto, ou seja, aquilo que foi responsável pela criação. E essa última causa eficiente, ela é muito importante para Aristóteles e a sua teoria, porque é a partir desta causa que ele vai desenvolver a teoria do motor imóvel. Existe um motor, segundo Aristóteles, que move todas as engrenagens, né, que compõem aí o universo, que faz com que a Lua e o Sol se movimentam, que faz com que a Terra gire, né, no sistema de rotação, que faz com que o dia dê lugar à noite, que faz com que as pessoas nasçam e morram constantemente. E essa ideia desse motor imóvel que está em constante movimento e que move todas as coisas ao mesmo tempo, foi tomada por um filósofo, né? Já um pouco mais tarde, o filósofo da teologia, Tomás de Aquino, né, um grande do movimento da escolástica, da Igreja Católica, período medieval, que vai tentar pegar essa ideia, construir a ideia de que esse motor imóvel é um ser, não é um motor, é Deus, que criou todas as coisas, que criou tudo, e tudo move por ele, tudo passa por ele. Ele é a origem e o fim de todas essas coisas, né? E aí essa ideia é uma ideia moderna, né, contemporânea nossa aí, que ainda existe e influencia muito na organização da nossa sociedade, na forma de pensar, de viver, né, por meio das religiões e outras situações que nós vamos ver por aí, ok? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês durante o dia todo. Dúvidas, perguntas, pergunte aí no grupo do WhatsApp, manda e-mail, o meio que vocês acharem melhor. Eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço, até a próxima.